Imagina só, você pega uma caneta, encosta assim no papel e ela começa a desenhar sozinha. Tipo, criando formas super complexas, sabe? Meio alienígenas, mas que ao mesmo tempo parecem familiares. Parece coisa de filme, né? Mas essa é a ideia central por trás de uma técnica bem intrigante que a gente vai investigar hoje. Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui. Hoje o nosso foco são os tais desenhos astrais. Uma prática que envolve criar arte, ou, bom, pelo menos traços organizados, de um jeito que parece meio que escapar do controle consciente. E para essa conversa a gente tem um material bem específico. São trechos de vídeos lá do canal Desenhos Astrais no YouTube, sabe? Com demonstrações e depoimentos de gente que pratica. E também, partes de 2 livros do cara que desenvolveu a técnica, o André Lobato Fagundes. Os livros são O Ciclo da Serpente e O Vórtice do Dragão. Então a nossa missão aqui é tentar entender o que são esses desenhos, afinal. Como é que eles aparecem no papel? Que propriedades, assim, surpreendentes são atribuídas a eles nessas fontes? E o que essa prática toda pode talvez sugerir sobre criatividade, sobre a nossa própria mente, ou quem sabe até sobre padrões universais? Ok, vamos começar a desembrulhar essa história. Exato. Vamos dar uma olhada nessa técnica aqui, pelo que as fontes indicam, se propõe a acessar uma capacidade natural, talvez uma capacidade que está aí adormecida em muita gente, né? De produzir formas gráficas por meio de movimentos automáticos da mão. E a proposta é interessante porque conecta ideias da psicologia profunda, energia corporal e, como a gente vai ver, levanta umas hipóteses até sobre aplicações tecnológicas bem inesperadas. Certo, então vamos começar pelo básico. O que exatamente define um desenho astral? Quer dizer, quem ou o que está fazendo esses desenhos segundo a teoria? Olha, a definição principal que aparece nas fontes é que seriam desenhos autônomos. O Lobato classifica como uma forma de psicografia. Agora, é super importante entender o jeito que ele usa esse termo. Porque, assim, psicografia é uma palavra que vem lá da metapsicologia, ficou bem popular no espiritismo, né? Significa literalmente escrita da alma ou da psique e geralmente está ligada à ideia de comunicação mediúnica. Mas aqui ele dá um sentido diferente, é isso. Exatamente. O Lobato, pelo menos nas fontes que a gente analisou, ele meio que adapta o termo. Para ele seria uma manifestação gráfica da própria psique da pessoa que está ali com a caneta na mão. A proposta dele é que esses desenhos não são guiados pela vontade consciente, sabe? Nem por entidades externas. Seriam guiados por uma energia sutil, uma força orgânica, natural, que pertence à pessoa. E é curioso que ele relata que no começo ele pensou em associar isso a forças astrais, gravitacionais, algo mais etéreo. Mas depois ele foi mudando, né? Passou a conectar essa força a algo mais fundamental, tipo interações no nível atômico. As fontes não entram em detalhes da física disso, mas registram essa mudança no pensamento dele. E esse ponto de ser uma capacidade inerente é chave. O Lobato bate muito na tecla de que não se trata de mediunidade no sentido tradicional. Seria uma habilidade que está latente em qualquer ser humano, sabe? Um tipo de diálogo interno, gráfico, e não uma comunicação com o além. Entendi a diferença. E essa ideia de ser acessível para todo mundo parece ser central, né? Mas como ele chegou nisso? As fontes contam como essa história começou? Contam sim. Tem uma data marcada nos materiais, 6 de abril de 2016. O André Lobato Fagundes, que tem formação em design e já tinha esse interesse, né, em psicologia, metapsicologia, e lia sobre fenômenos psíquicos, tipo os descritos na literatura espírita. Ele cita Kardec, Leon Denis, né? Isso. Ele estava justamente pesquisando a psicografia. E a pergunta que mexia com ele era: será que essa habilidade é mesmo exclusiva de pessoas consideradas médiums? E aí, como ele não se via como médium, resolveu testar nele mesmo. Exatamente essa história. Ele decidiu aplicar o método que ele leu nessas fontes,
Sentar relaxado, segurar a caneta a 90 graus do papel, mas sem fazer a pressão normal da escrita. Ele até escreve nos textos um misto de curiosidade e um certo receio, sabe? Menciona um medo inicial de coisas tipo possessão, que ele atribui mais ao imaginário popular em torno dessas práticas. Faz sentido ter um receio inicial. Pois é. Aí, depois de um tempo esperando, concentrado, ele conta que percebeu um movimento mínimo, quase nada, da caneta. Um tracinho de milímetros. E esse tracinho foi o clique, a faísca. Foi o que as fontes apontam como um momento eureka dele. Aquele movimento mínimo convenceu ele de que o fenômeno era real e, o mais importante para ele, que poderia ser acessível a qualquer pessoa, não só para quem tem dons especiais. Daí para frente, ele se dedicou a refinar a técnica, a praticar muito e a fazer o que ele chama de laboratórios. Basicamente, sessões onde ele ensinava e observava outras pessoas. Ele fala em centenas, talvez milhares, tentando a técnica, justamente para validar essa ideia de que era algo universal. Ok, então se a ideia é que qualquer um pode fazer, como é que funciona na prática? Se a gente fosse resumir o método descrito nas fontes, qual seria a essência? Não deve ser só pegar a caneta e ficar esperando, imagino. Embora a simplicidade seja enfatizada, tem um método, sim. O princípio básico, como aparece nos vídeos e nos livros, é criar as condições para que esse movimento sutil e autônomo possa acontecer e ficar registrado ali no papel. Basicamente, envolve alguns passos. Primeiro, uma preparação mínima, escolher um instrumento. Eles recomendam caneta esferográfica no início, porque a tinta flui fácil, e um papel firme, tipo num caderno. Ok. Depois, a posição-chave. Segurar a caneta muito, muito levemente. Só encostar a ponta no papel. O ponto crucial é anular totalmente a pressão de pinça dos dedos, sabe? Aquela força que a gente usa para controlar a escrita. A caneta tem que ficar quase solta, só equilibrada ali na mão. Interessante. Quase sem controle nenhum. E o próximo passo é ter paciência e observar com muita atenção a ponta da caneta. As fontes descrevem que um pequeno traço inicial deve surgir, às vezes minúsculo mesmo, e esse movimento parece ser precedido por um vórtex, que seria um giro bem sutil da caneta no próprio eixo. Um vórtex? Que termo curioso. É o termo que ele usa, e quando esse primeiro traço para, a instrução é levantar a caneta, voltar exatamente para o ponto onde começou e deixar a força agir de novo. Repetir isso até aquele ponto inicial não gerar mais movimento. Entendi. E depois? Daí a pessoa deve ir testando os pontos finais dos traços que já foram feitos. Buscar onde essa energia, esse impulso para o movimento, ainda está ativa. E assim continuar o desenho, meio que seguindo esse fluxo espontâneo que vai surgindo. Parece menos uma técnica de desenho tradicional e mais um exercício de, sei lá, permissão. De atenção plena, talvez. E as fontes são bem enfáticas sobre essa acessibilidade toda. Eu vi uns depoimentos nos vídeos que pareciam confirmar isso. Gente de várias idades conseguindo. Sim, essa universalidade é um ponto que o Lobato reforça muito. E os depoimentos que aparecem nos materiais ecoam isso. A afirmação é que a técnica funciona independentemente da idade, falam de crianças de 6 anos até idosos, de gênero, de crença religiosa, de escolaridade ou de qualquer talento artístico prévio. Os relatos dizem que pessoas com perfis bem diferentes, inclusive algumas com limitações cognitivas ou motoras, que teriam participado dos laboratórios, conseguiram produzir os desenhos. E o aprendizado é rápido? Dizem que sim, que pegar os primeiros traços é questão de minutos.